queridos, tudo bem? Vamos dar sequência ao nosso estudo das proteínas. Proteínas essas que nós vimos que são sequências de aminoácidos associados, aminoácidos que existem vários tipos diferentes, e associados com ligações peptídicas, eles podem assumir funções diferentes no nosso organismo, como, por exemplo, eles podem ser componentes estruturais, integrando a estrutura de uma célula, de um tecido, certo? Podem ser hormônios, controlando algumas atividades metabólicas, como acontece com insulina, glucagon e outros que têm essa componente proteica na sua estrutura. Reguladores, eles podem incrementar ou reduzir o funcionamento de determinadas ações dos organismos. Sinalizadores, indicando a necessidade de ocorrência de uma reação ou não ocorrência desta reação. Transporte de substâncias, como acontece com a hemoglobina, que leva o oxigênio, gás carbônico, de um lado para o outro, podem funcionar como anticorpos, atuando na defesa imunológica do nosso organismo, como acontece com as vacinas. As vacinas são agentes induzidos, introduzidos no nosso organismo com o objetivo de ativar uma reação metabólica que viabiliza a produção de proteínas, os anticorpos, que vão combater alguns patógenos que porventura podem entrar no nosso organismo. Okay? E, finalmente, a ação de catalisadores. O que são catalisadores? São substâncias que podem acelerar ou reduzir reações. Só que nós sabemos que para que uma reação química aconteça, se faz necessário a presença de uma energia de ativação. Ok? E é aí que entra o papel dessas proteínas específicas, também conhecidas como enzimas. Deixa eu colocar aqui para vocês. Essas proteínas com papel catalisador, elas conseguem acelerar um processo, uma reação química que se faz necessário para a atividade metabólica do nosso organismo. Então, se nós fôssemos representar graficamente a atividade dessas enzimas, imagina comigo que eu tenho aqui a energia de ativação de uma reação e aqui o caminho estabelecido por essa reação. Nós sabemos que existem reagentes, ok, que eles podem ser ativados, e aqui eu represento a energia de ativação, para que dê origem a um produto final. Então vamos colocar aqui, digamos que aqui eu tenho os reagentes, certo? E ao final eu vou ter o produto formado a partir dessa reação química. E esse momento aqui seria a energia de ativação necessária para que essa reação aconteça. E qual o papel de uma enzima nessa brincadeira? Digamos que a enzima vai ser representada aqui em laranja, certo? Inclusive condizente com o nosso desenho aqui, ó. Isso aqui seria uma enzima. Então vamos colocar, se aqui eu tivesse a ação de uma enzima, essa enzima ela reduziria essa energia de ativação, fazendo com que, com a redução dessa energia de ativação, aquela reação química ela se torna mais viável, certo? Mais efetiva no que a gente diz a respeito do metabolismo de uma célula. Ela pode, por exemplo, viabilizar uma reação que poderia levar 50 anos para acontecer, ela antecipa o processo. Ok? Ela consegue viabilizar, colocar aquilo disponível para uma atividade metabólica que pode levar à formação ou à manutenção de algumas formas de vida. Tudo bem? Bem, como toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína ela tem poder enzimático, uma enzima ela vai ter todos aqueles fatores que nós vimos anteriormente. Ela vai ser formada por aminoácidos, ela tem um monte de ligação peptídica, ela tem estrutura primária, secundária, terciária, certo? Estrutura quaternária. Então o que acontece? Ela também vai dispor de um sítio ativo, e é nela que a gente consegue visualizar uma intensidade de ação bem mais importante nesse sítio ativo. Porque a gente consegue ver o seguinte, digamos que para essa enzima que eu coloquei aqui para vocês, esse espaço aqui, ó, isso seria o nosso sítio ativo, ok? E toda enzima, ela vai ter uma ação sobre uma substância, que nós vamos chamar essa substância de substrato, ok? E esse substrato, ele vai ser específico, ele é único. Muitos chamam de um sistema chave-fechadura, que seria o seguinte, se você pegar o formato desse sítio ativo aqui, ele é um formato condizente com a estrutura do substrato, fazendo com que, se nós pegarmos uma proteína no modo geral, e essa proteína ela tem um campo de ação, um substrato específico, esse substrato ele vai ter um formato extremamente condizente com o sítio ativo dessa enzima. Então, quando ativados, o que vai acontecer? Esse substrato se liga a esse sítio ativo, e ao se ligar a esse sítio ativo, será formado um complexo, ok? Este complexo, que nós vamos chamar de complexo holoenzimático,
Vamos conversar um pouquinho sobre ele, mas por enquanto eu quero que vocês percebam que essa junção que vai viabilizar a reação química que está acontecendo aqui, ó, reação, certo? Neste caso, a reação ela pode estar proporcionando, por exemplo, a quebra desse substrato, ok? E ao quebrar esse substrato, eu posso fazer dois componentes, ou melhor, dois produtos oriundos da quebra desse substrato. E após a reação, esses produtos são liberados e perceba, a enzima ela se mantém livre para uma nova reação, para viabilizar uma outra fragmentação. Porém, essa enzima ela pode seguir os dois sentidos. Existem enzimas que podem seguir este padrão, certo? Num poder de quebra ou uma ação catalítica, ok? Quebrando um substrato. Só que existem enzimas que podem fazer o papel inverso. Elas podem pegar o seu substrato decomposto, ok? E ela pode juntar no sítio ativo e fazer o processo inverso, fazer isso aqui, ó. Inverter esse processo não numa ação catalítica, mas sim numa ação analítica, certo? Construindo uma substância nesse momento, o que acontece? Se a gente estiver avaliando uma condição analítica, aqui não seria mais um produto, e sim, agora esse cara seria o substrato, e o produto seria esse componente mais complexo. Ah, professor, dá um exemplo de cada um? Claro, claro. Vamos ver exemplos, né? Um exemplo de uma ação catalítica de uma enzima, a nossa própria digestão. Você não come compostos extremamente complexos, moléculas orgânicas grandes, gigantescas, que ao longo do trato digestório elas não são fragmentadas até chegar em produtos menores? Pois é, a gente está tendo uma ação catalítica. Porém, vamos pensar no seguinte, vamos pegar um composto desse, a glicose, certo? Essa glicose que você fragmentou a partir do amido, a partir do glicogênio que você comeu, ela foi fragmentada e disponibilizada para o vaso sanguíneo. Essa glicose ela vai ser levada até a célula, em que na célula ela pode seguir vários caminhos. Por exemplo, ela pode entrar na respiração celular com o objetivo de fazer ATP, porém, ela também pode migrar para a via de produção do glicogênio. E a produção de glicogênio não seria você pegar várias glicoses, juntar uma na outra e fazer um complexo grandão? Mas espera aí. Nesse caso, as enzimas que estão produzindo glicogênio, elas não estão pegando fragmentos de moléculas de glicose que estão juntando e fazendo um complexo maior, ou é? Mas nesse caso não é uma ação analítica produzindo uma nova substância, ok? Obviamente que se a gente considerar o metabolismo ele é composto de reações de análise com reações de catálise, ou melhor, anabolismo, catabolismo, que juntos compõem o que nós chamamos de metabolismo. Percebeu que a enzima ela tem um caráter fundamental nesse tipo de comportamento? Percebeu que a enzima ela é extremamente importante para viabilizar uma menor energia de ativação para que o metabolismo aconteça? Por conta disso, é de fundamental importância que nós conheçamos o poder de ação de uma enzima, ok? E para isso, existem substâncias que têm um caráter diferenciado. Os chamados moduladores enzimáticos estão aqui para vocês. Eu vou sinalizar esses moduladores aqui, ó, esse cara aqui. Eles podem ter um papel de fundamental importância no caráter de ativador ou inibidor de uma enzima. Os moduladores de caráter ativadores, também conhecidos como coenzimas, cofatores, qual a diferença entre eles? Coenzimas são moléculas orgânicas capazes de acelerar e viabilizar o comportamento de uma célula, em uma célula de uma enzima. Ela pode, inclusive, acelerar o processo de ativação de uma enzima. E os cofatores, normalmente substâncias inorgânicas que têm o poder de ativar essa enzima. Quer um exemplo? Vou dar um exemplo para vocês. Coenzimas, nós temos uma série de vitaminas que têm caráter coenzimático, de ajudar a acelerar a ação de uma determinada proteína. Por exemplo, a gente tem a vitamina B5, ok? A B5, também chamada de ácido pantotênico, que ao ser convertida metabolicamente, ela pode ser direcionada numa coenzima A, que vai viabilizar, por exemplo, o ciclo de Krebs. Tudo bem? Se você observar, cofatores
com essa natureza inorgânica, eles têm a capacidade de ativar uma enzima. De que maneira? A gente pode ver o ácido clorídrico, por exemplo, no nosso estômago, que ele tem o caráter de ativar o pepsinogênio convertendo em pepsina, que seria a enzima ativa, expondo, por exemplo, o sítio ativo dessa enzima. Então, se nós observarmos, aqui nesse esqueminha, eu trouxe para vocês algumas representações de moduladores ativadores, certo? Neste caso, um exemplo de ativador seria esse cara aqui, ó. Isso aqui seria uma coenzima. Eu vou botar aqui para vocês. Olha, uma coenzima aqui, ó, em azul, beleza? O cofator, ele seria uma substância que não necessariamente vai ficar integrado a essa enzima para sua atividade. Porém, ela pode, por exemplo, desobstruir o sítio ativo dessa enzima. Por exemplo, se fosse a minha borracha aqui, ó, ela seria um cofator. Passa aqui e desobstrui. Isso acaba viabilizando a ação, certo, dessa enzima sobre o seu substrato. O substrato aqui que eu coloquei em verde para vocês, ó, substrato. E como funcionaria a ação dessa enzima? Quando a gente considera coenzimas e cofatores, vai acontecer algo semelhante a isso aqui, ó. Se nós observarmos, vamos selecionar esse cara aqui, ó, para vocês. Colocar aqui o substrato. Se eu pegar esse substrato ele vem e se conecta aqui à nossa enzima, beleza? Os cofatores, ó, eles vêm aqui, ó, e viabilizam essa conexão de maneira bem efetiva. Isso vai formar um que nós chamamos de complexo holoenzimático. E o complexo holoenzimático, composto por enzima, substrato e coenzima, certo? Depois da ação de um cofator, ele vai viabilizar todas aquelas interações das reações que a gente vai ver, seja ela catalítica ou analítica, ok? Porém, queridos, há também substâncias que têm um papel de regular a ação enzimática. E quem são esses caras que conseguem regular a ação enzimática? Você já deve ter percebido que seriam os moduladores inibidores, que podem ter caráter competitivo ou não competitivo. E o que seria esse modulador inibidor? Seria um cara que ele vai ter um papel de mitigar, de minimizar essa atividade orientada para que a reação metabólica não ocorra, ok? Então, se nós viermos aqui, ó, digamos que o substrato ele ainda não se associou à enzima, certo? A coenzima ainda não se associou à sua enzima. Então, a reação ainda pode acontecer, porém, é aí que entra o papel do inibidor. Se esse inibidor tiver um caráter de competitivo, esse cara aqui, ó, um competitivo, ele vai fazer o seguinte, ele entra, certo? E ele vai se conectar exatamente ao sítio ativo da enzima. Com isso, ela não permite, por exemplo, a ação desse substrato. O substrato ele não vai conseguir se conectar. Ou seja, ele diminui a eficiência dessa enzima. Mas isso não é de caráter permanente, ok? Como não é de caráter permanente, isso retarda de maneira significativa a reação. Contudo, no momento em que esse inibidor se desconecta do sítio ativo, o substrato ele vai estar disponível, certo, para que a reação aconteça. Beleza? E isso acaba fazendo com que a enzima ela diminui o seu caráter de atividade. E como é que você compensa isso? Aumenta a quantidade de substrato para minimizar a possibilidade que o inibidor competitivo se prenda a esse sítio ativo, ok? Contudo, existem os inibidores de caráter não competitivo, ok? E esses são mais complexos em atividade porque, digamos que esse aqui seja um inibidor não competitivo. O que ele faz? Ele vem aqui, ó, e se conecta, certo? Opa, ele vai se conectar a um campo, a uma parte que não é especificamente o sítio ativo da enzima. Mas, contudo, quando esse cara se conecta, o que acontece? O substrato ele não consegue entrar em contato com essa enzima, ok? Então, ele pode, inclusive, deformar o sítio ativo dessa enzima, muitas das vezes inviabilizando de maneira permanente,
ok? Então esse inibidor não competitivo, ele acaba com a atividade enzimática porque ele inviabiliza a ação dessa enzima. Tudo bem? Esses inibidores, eles têm papéis significativos, principalmente no campo médico. Eles podem ser utilizados, por exemplo, para minimizar uma ação fisiológica que poderia ser depreciativa, como, por exemplo, diminuir a produção de colesterol, certo? Como acontece com algumas estatinas. Porém, as estatinas, elas têm um caráter competitivo, ok? Ou seja, ela atua durante um tempo, mas tem um caráter reversível na sua ação. Tudo bem? Bem, queridos, dando sequência, nós temos inúmeros fatores que têm o poder de modificar ou de influenciar o comportamento de uma enzima, como eu coloquei aqui para vocês. Lembrando que a enzima é uma proteína. Se a enzima é uma proteína, todos os fatores que alteram o comportamento de uma proteína, eles também vão alterar o funcionamento de uma enzima, como, por exemplo, a própria temperatura. Como que atua essa temperatura? Vamos pensar da seguinte forma. Vocês sabem que toda enzima ela tem um caráter de uma molécula extremamente complexa, porém que tem uma série de ligações intermoleculares que mantêm a estrutura dessa proteína, certo? Seja estrutura secundária, terciária, enfim. Então, se nós avaliarmos o funcionamento de uma enzima frente a uma carga térmica, uma variação de temperatura, vamos colocar aqui. Aqui a gente vai ter a temperatura sendo considerada em função de uma reação. Vamos colocar aqui a reação. Como que vai acontecer a situação? Quando a gente tem uma determinada temperatura, quando chega a temperatura ótima de ação de uma enzima, a reação tende a ocorrer com mais intensidade. Esse ponto em que a gente tem o maior pico de reação, nós chamamos que é o ponto onde a temperatura para aquela enzima atuar é a sua temperatura ótima, ok? E o que acontece antes, nesse período aqui? Quanto maior a temperatura, se você observar comigo, maior vai ser o poder de reação. Porém, quando passa a temperatura ótima, a ação enzimática ela começa a declinar, ela começa a ter um decréscimo, a cair. O que está acontecendo nesse ponto? Queridos, lembram? Proteínas, elas têm uma influência direta na temperatura porque suas ligações começam a se dissociar. E ao dissociar, o sítio ativo ele se desconecta, ou seja, a enzima é uma proteína. Então, nesse ponto em que a atividade começa a declinar, nós podemos dizer que está acontecendo o quê? Uma desnaturação, certo? E essa desnaturação pode ser reversível ou irreversível. Depende muito do tipo de proteína que a gente está considerando. Porém, a atividade enzimática frente a essa temperatura, ela pode ser diretamente afetada quando os mecanismos de temperatura são muito altos, levando à desnaturação. Podemos usar como exemplo períodos febris, quando uma pessoa está com febre. A febre não aumenta a temperatura corporal. Esse aumento de temperatura corporal tem por objetivo desnaturar as proteínas do agente que está causando esse ato infeccioso no organismo. Pode ser um vírus, uma bactéria. O problema é que esse aumento de temperatura vai desnaturar as proteínas desse agente patogênico? De uma certa forma, sim. Mas se você observar, ele também pode desnaturar as nossas proteínas, causando uma consequência desagradável, certo? Que pode, inclusive, levar à morte. Por isso que a febre ela acaba sendo combatida com alguns medicamentos para minimizar. Mas não adianta nada a gente tomar um antipirético, um remédio que vai diminuir essa temperatura corporal, atuar diretamente na febre sem que haja uma ação efetiva sobre o agente patógeno, ok? Outro fator que pode levar à modificação do comportamento enzimático seria variações de pH. Nós sabemos que o potencial hidrogênio iônico ele pode levar uma escala que vai de 0 a 14, vamos colocar assim, certo? Em que no meio do caminho a gente tem um pH neutro, 7, né? Então a gente pode dizer, por exemplo, que existem enzimas que têm um caráter de ação de pH, do pH ótimo, girando dentro do meio ácido, certo? Que seria um pH de 0 até 6,9, os quebrados, ok? Porém, existem enzimas que têm um caráter de funcionamento mais ativado quando você tem um meio básico, ok?
Lembrando que isso aqui está muito atrelado ao tipo de aminoácido componente dessas proteínas. Existem aquelas proteínas ainda que têm o seu funcionamento potencializado em meio um pouco em mais neutro, certo? Um pouquinho básico, um pouquinho ácido, mas existem enzimas que têm esse caráter de neutralidade, ok? Lembrando que o pH neutro é o 7, certo? 7,1, 7,2 já é básico, beleza? Mas a gente considera, neste caso, o meio de ação ótimo dessa enzima. Por isso, ela pode ser considerada uma enzima de ação neutra. Tudo bem? Ah, professor, e se eu trocar uma enzima de pH ácido e colocá-la em pH básico? O que acontece com ela? Ó, desnaturação, como nós já vimos. É o que acontece, por exemplo, com as enzimas que atuam no estômago, que tem um caráter extremamente ácido, porque o cofator que ativa o pepsinogênio é o ácido clorídrico. E como esse ácido clorídrico ele tem um caráter extremamente ácido, quando esse alimento, juntamente com essas enzimas, a pepsina e o ácido clorídrico, migram para o duodeno, ele recebe uma carga de bicarbonato que joga o pH lá para cima, né? E quando joga esse pH lá para cima, o pH chega em torno de 8, beleza? O que acontece com as enzimas do estômago? 2,4, chega a 4, ok? As enzimas desnaturam, certo? E olha que sacada. Enzima não é uma proteína. A própria proteína que foi produzida, o pepsinogênio e a pepsina, elas acabam sendo digeridas no próprio duodeno e os aminoácidos são reaproveitados, certo? O corpo é perfeito, né? Enfim. Dando sequência, queridos, o último fator de influência e talvez um dos mais complexos em ação seria o substrato. Como assim, professor? A quantidade de substrato é fundamental. Certo? Então, se a gente observar, vamos considerar que aqui eu tenho uma quantidade de substrato, ok? E aqui, novamente, a atividade da enzima, a reação. Se nós considerarmos que, ao administrar o substrato, obviamente que a quantidade de atividade enzimática ela tende a subir. Mas vamos pensar de uma seguinte forma. Se nós colocarmos em números, só para você entender o que acontece, digamos que eu vou colocar aqui, ó, várias bolinhas aqui. Essas bolinhas seriam as enzimas. Vamos pensar que esse xzinho que eu vou botar aqui, ó, seria o substrato. E a bolinha com x seria o complexo holoenzimático funcionando. É a enzima em ação. E vamos considerar que a atividade enzimática é quando se forma esse complexo holoenzimático. Ok? Então, se eu coloquei um substrato, o que acontece? A reação está acontecendo. Se eu botar mais um pouquinho de substrato, concorda que a reação continua e intensifica porque eu tenho mais complexos holoenzimáticos? Se eu colocar mais substrato, eu vou botando até eu saturar todas as enzimas. Quando isso acontece, adianta eu colocar mais substrato? Não, porque eu não tenho mais enzimas ativas, ok? Ou seja, nós chegamos na chamada velocidade máxima de reação, que é condizente à quantidade de enzimas em atividade, beleza? E isso nos faz refletir nesse gráfico aqui, ó, se eu chego nesse ponto, olha o que está acontecendo. Aqui seria o momento em que a quantidade de substrato, certo, necessário para que eu chegasse a algo que aqui, isso aqui seria a velocidade máxima de uma reação. Tudo bem? O detalhe é o seguinte, se eu coloco mais substrato como está sendo sugerido aqui no gráfico, esse aumento de substrato ele não vai influenciar na atividade enzimática. Por quê? Porque nós chegamos na saturação enzimática, certo? Para que eu acelere esse processo, eu deveria colocar mais enzimas ou até mesmo acelerar com fatores externos, por exemplo, aumentando a temperatura, equilibrando o pH, mas são fatores de concorrência externos, né? Não são fatores diretamente ligados à reação. Contudo, meus queridos, acontece uma situação. Existem enzimas que elas podem atuar de várias formas diferentes, porém sobre o mesmo substrato. Daí cabe aquela discussão, poxa, se eu tiver duas enzimas atuando sobre o mesmo substrato, essas duas enzimas elas vão ter a mesma velocidade de ação?
Elas vão ter o mesmo caráter de ação, elas vão produzir o mesmo produto, é possível, é possível. Porém, essas enzimas elas podem ter um fator entre elas de diferença, que seria o que nós chamamos de afinidade enzimática. Ó. E o que acontece com essa afinidade enzimática? Ela pode dizer qual o potencial de uma enzima frente ao seu substrato. Se ela é mais rápida, se ela é mais lenta, e existe um fator capaz de calcular essa afinidade enzimática, certo? É o que nós chamamos de constante de Michaelis. E como é que isso funciona? É basicamente o seguinte, vamos analisar aqui. Se nós pegarmos isso aqui, esse não seria o ponto da velocidade máxima de reação, certo? Mas entenda que eu estou fazendo um comparativo entre duas enzimas, ok? A velocidade máxima de reação, ela sugere que a enzima está na sua saturação. Então, o que acontece? Nós vamos, para calcular essa afinidade, ok? De acordo com a constante de Michaelis, nós vamos considerar a metade da velocidade máxima de reação, ok? Então, se nós pegarmos aqui na metade de velocidade máxima de reação, quanto de substrato uma enzima precisa para que ela chegue na metade da velocidade máxima de reação? Essa quantidade de substrato para chegar na metade da velocidade máxima de reação, que nós chamamos de Km, ou também conhecido como constante, sai cabeça, de Michaelis. E como que funciona essa constante de Michaelis? Vamos considerar que eu tenha duas enzimas, ok? Uma outra enzima, ela tem essa curva aqui, ó. Essa curva. Então, vamos colocar aqui. Eu posso dizer que aqui, em roxo, eu tenho a enzima 1. Perfeito? Em azul, vamos colocar azulzinho aqui, eu vou ter a enzima 2. Se nós considerarmos que a velocidade das duas é a mesma, a velocidade máxima das duas é a mesma, não foi isso que a gente chegou aqui no gráfico? Ok? Mas vamos considerar o seguinte, se nós formos calcular o Km da enzima 2, olha aqui o que vai dar. Eu não vou ter esse Km aqui. Aqui não seria a quantidade de substrato necessária para alcançar metade da velocidade máxima da reação. Então, eu posso dizer que neste ponto eu tenho o Km da enzima 2, certo? E no primeiro ponto eu tenho o Km da enzima 1. Deu para perceber que nesse caso, olha aqui, o Km da enzima 1, ele é menor que o Km da enzima 2. E o que isso aqui mostra pra gente? Queridos, é muito simples. Olha pra mim. Se para que a enzima 1, ela chegue na metade da velocidade máxima de reação, você precisa botar só um pouquinho de substrato. O que quer dizer? Eu tenho aqui, ó, um pouquinho de enzima. Se eu botar um pouquinho de substrato, a velocidade de reação já vem no máximo. Ou seja, concorda que a afinidade da enzima, essa afinidade da enzima 1, ela é muito alta. Por quê? Com um pouquinho de substrato ela consegue chegar na metade da velocidade máxima. Só com um pouquinho. Em compensação, se eu tivesse o mesmo potinho com uma enzima 2, cheio da enzima 2, eu vou botar a mesma quantidade de substrato. Eu chego na metade da velocidade máxima? Não chego. Eu vou ter que botar mais. Isso quer dizer o quê? Eu tenho que botar mais substrato para que a metade da velocidade máxima seja alcançada. Logo, eu posso dizer o seguinte. A afinidade da enzima 2, ok? Ela é menor que a afinidade da enzima 1. Então, vamos colocar isso aqui. Eu posso dizer que a afinidade da enzima 1, ok? Da enzima 1, ela é maior que a afinidade da enzima 2. Mas espera aí. Concorda que eu tive valores inversos
quando a gente qualifica Km e afinidade, então eu posso dizer o seguinte: o Km de uma enzima, ele é inversamente proporcional à afinidade. Ok? O que quer dizer isso? Quanto menor o Km, maior a afinidade enzimática. Daí eu te faço uma pequena pergunta. Onde entram os moduladores inibidores aqui? Se pensar nos moduladores inibidores competitivos, o papel deles seria exatamente esse, queridos. Se você coloca um modulador inibidor, o que aconteceria, por exemplo, com essa enzima 1? Se colocássemos um modulador inibidor, ele não reduziria a atividade dessa enzima, então essa enzima 1 com um modulador, digamos que aqui, ó, como é que aconteceria com ela? Ela poderia reduzir a sua atividade, fazer um gráfico aqui, ó, de redução, chegando inclusive próximo ao comportamento da enzima 2. Ou seja, moduladores inibidores competitivos, eles têm o poder de reduzir, certo, a afinidade enzimática, ou melhor, eles têm a capacidade de aumentar o Km de uma determinada enzima. Tudo bem, meus queridos? Espero ter ajudado bastante, ok? E nos vemos na próxima. Um forte abraço.